do livro Ceifa de Luz, daquela coleção do Emmanuel, do Pão Nosso, Vinha de Luz, o Ceifa de Luz, no capítulo 11. E ele nos diz o seguinte, Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, capítulo 11, livro Ceifa de Luz. A riqueza real. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa vontade, os filhos da boa fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmo a energia do bom ânimo. As almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama e a autoridade, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com as simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Graças a Deus. A riqueza real. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento, convidamos a todos que fechem os seus olhos, relevem o pensamento a Deus, respirem calma e tranquilamente, facilitando esse processo de procura do Criador em nossos próprios corações. Pai de infinito amor e misericórdia, aqui estamos, Senhor, reunidos mais uma vez em Seu nome, sob os amorosos alicerces da Congregação Espírita Francisco de Paula. E pedimos, Senhor, humildemente, que ampare a nossa sessão da noite de hoje, o nosso momento de oração, de estudo, de reflexão, de acolhimento, de cirurgia do corpo, mas, acima de tudo, da cirurgia da alma. Quando modificamos, quando nos transformamos para o bem, para o amor, para a caridade. Abençoa, Senhor, então, nossos bons propósitos. Ampara a nossa irmã que fará o estudo na noite de hoje. Ampara cada um dos que aqui estão. E mesmo aqueles que não poderão estar conosco na noite de hoje, mas que habitualmente aqui estão. Envolve a todos, Senhor, que seja uma noite muito proveitosa para todos e para cada um de nós. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, que possamos dar como aberta a sessão pública da quarta-feira à noite. Graças a Deus.
Agora eu vou pedir à nossa irmã Denise que faça a leitura de trecho do Evangelho. Boa noite. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. Item 15. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? Questão muito grave é esta e que, naturalmente, se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se o inimigo, deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade a um malfeitor, em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado, talvez, a toda a sua vida passada. Imaginai com efeito que, nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, ou que, antes, este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser terrível. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai a sua condenação e, talvez, esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará nos vossos braços. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei, portanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: pode salvá-lo? Salva-o. Paris, 1862. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E agora, queridos irmãos, vamos para o estudo da noite de hoje, que é estudo do Evangelho. Estamos estudando o Evangelho no capítulo 11, itens 13 a 15. Quem vai fazer vai ser a Priscila. Bom estudo. Boa noite a todos. Desculpa a logística aqui, né? Que a gente está no meio ambiente, senão fica ruim, é para vocês, não é nem para a gente. Tá. Então, boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui, para a gente estar estudando e refletindo na noite de hoje. Nós estamos nos últimos itens do capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo. E aí, eu não preparei PowerPoint, assim, nada, vamos conversar aqui olho no olho na noite de hoje. É interessante que o primeiro item, né, que é o item 13, ele vai falar sobre a fé e a caridade, e uma das primeiras correlações que a gente pode fazer na fala, né, aqui dos espíritos que nos trouxeram esse ensinamento através de Kardec, é que ele faz uma associação entre caridade, fé e felicidade. Então, logo na primeira frase do item, ele começa dizendo que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de os tornar felizes. O que isso quer dizer? Né? Que a caridade sem a fé, que o amor em ação, sem a intencionalidade de fazermos o bem, sem que não é sustentado, né, por essa confiança no divino, essa confiança, né, no bem que há dentro de todos nós, que deve brotar através dessas ações, a gente não consegue viver numa sociedade
capaz de nos tornar felizes, não a felicidade mundana, né? A felicidade no seu amplo conceito, né? A felicidade que vai tornar feliz não aqueles que estão encarnados na Terra, mas todos aqueles que estão olhando para a vida eterna, né? Que é a nossa jornada espiritual. Lembrando que vamos revisar alguns conceitos, né? É sempre bom reunião pública, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações. O teor de espíritos que aqui se encontra ainda, né, é uma grande massa de espíritos que são ainda imperfeitos, né, que ainda têm uma tendência ao mal, né? O bem ainda não reina nesses mundos de provas e expiações, por mais que a gente esteja aí numa certa fase de transição. E um outro conceito importante para a gente tocar é o objetivo de estarmos encarnados, não é mesmo? Porque mesmo que a gente tenha, né, pessoas aqui que são mais imperfeitas, propensas muitas das vezes ao mal, a gente tem que lembrar que mesmo aqueles que já têm um pouco mais de consciência, ou que já estão, né, olhando para dentro de si, procurando se melhorar, procurando praticar o bem, procurando, né, desenvolver dentro de si a caridade, a fé, nós todos convivemos juntos com objetivos de um ajudar o outro. Então, aquele que já caminhou um pouco, que já tem mais consciência de algumas coisas, é colocado para conviver, vamos dizer assim, socialmente, com aqueles que ainda não tiveram esse despertamento, com aqueles que ainda têm dificuldades em muitos sentidos, né? Não só de entender, de se reconhecerem como filhos de Deus, de se reconhecerem como espíritos imortais, de entender, né, que o amor é o melhor caminho. Então, convivemos todos juntos com que objetivo? Para que os maus prejudiquem os bons? Não. Para que uns ajudemos os outros dentro das condições que nós temos. Nem sermos coniventes com aqueles que nos desejam fazer mal, né? Porque a gente vai entrar, né, no item que a Denise leu lá daqui a pouco, e a gente sempre fala assim, poxa, mas como é que, se eu sei, né, que aquela pessoa ela deseja o mal para mim, para outras pessoas, o que eu posso, como é que eu vou tratar ela, né, amar a esse inimigo, vamos dizer assim, aquele que nos quer mal, da mesma forma que nós amamos aquelas pessoas queridas aos nossos corações. E aí o Evangelho ele nos traz a mensagem de que todos somos iguais aos olhos de Deus. Então a gente já começa tirando um pouco do julgamento, né? Se aquela pessoa é melhor ou pior do que eu, quem sou realmente eu para julgar a índole de uma pessoa? Eu, que talvez nessa encarnação esteja neste ponto, mas que depois de encarnada, neste corpo, né, atual, não tenho plena consciência de todos os movimentos que fiz anteriormente. Se eu mesma não sei se eu já caminhei aqueles passos, né, se eu já tomei as mesmas atitudes, se não nesta encarnação, numa outra. Então, o objetivo de nós todos estarmos juntos é conseguirmos, como um grupo, caminharmos juntos. Então, se eu não posso desejar ainda, né, se eu vejo que aquela pessoa não consegue desejar o meu bem, que eu já comece não a desejando o mal, né? A gente tem uma mudança de perspectiva. A gente consegue, de repente, entender, olhar para aquele espírito em evolução e dizer, nossa, é possível que eu já tenha caminhado por essas ruas também, né? Que eu já tenha feito essas pegadas também, deixado essa marca na vida das pessoas. Então, eu entendo esse irmão como alguém precisando de ajuda. E como eu posso me posicionar em relação a ele? Às vezes nós conseguimos nos posicionar de uma maneira mais concreta, né? Quando a gente consegue fazer uma caridade material, por exemplo, quando a gente consegue de alguma forma auxiliar, às vezes até doando dos próprios serviços, né? Muitas das vezes os próprios profissionais conseguem doar seu tempo. Um advogado, um psicólogo,
né, um orientador, um pedagogo, né, depende muito da situação daquela pessoa. E nós também podemos nos posicionar perante aquela pessoa, não desejando sentimentos ruins, mas a envolvendo em vibrações boas, envolvendo aquela pessoa numa prece, porque desta forma a gente não entra na mesma sintonia vibratória daquela pessoa que não nos deseja bem naquele momento. Isso é um exercício? Com certeza. É fácil a gente desejar o bem para uma pessoa que quer exatamente o contrário em relação a nós? Com certeza. E aí é por isso que no exercício do desenvolvimento e do florescimento das virtudes dentro de nós precisamos lidar com situações que exatamente nos fazem exercer essa virtude. Então, quando a gente fala assim, nossa, mas eu preciso exercer a minha caridade, e a caridade ela precisa vir atrelada com a fé, quer dizer que muitas das vezes a vida vai me colocar em situações onde eu tenho que lidar com pessoas em que eu tenha que me doar, não apenas fisicamente, mas que eu tenha que me doar para aquela ação naquele momento, né? Ele até fala, o evangelho continua, né, dizendo que assim, muitas das vezes, impulsos generosos habitam em pessoas que nem religião têm, porque a gente sabe que o bem independe da religião. Então, é uma questão, quando a gente fala, porque ele está falando da caridade com a fé, né? E ele fala que, independente disso, o que seria esse conceito de fé? Essa confiança no divino, essa confiança no bem, né? Então, é isso que sustenta a gente exercer a caridade, mesmo em situações nas quais poderiam rolar desculpas, né? Onde a gente poderia, não, mas eu não posso por causa disso, não, eu não tenho por causa daquilo, nesse momento não dá. Então, claro que cada um sabe de si, cada um vai fazer as suas escolhas, porque a gente também não tem nem o dever e nem o poder de resolver todos os problemas do mundo, né? A gente não vai acabar com a guerra, a gente não vai acabar com a fome mundial, a gente não vai acabar com a pobreza social, simplesmente porque nós vamos fazer muita caridade com muita fé, né? Então, a cada um a missão que lhe cabe, cada um entendendo qual o papel que tem e qual o seu raio de ação, a gente pode fazer esses movimentos e essas ações sustentados por essa fé. Ela até fala, e por que é importante que a gente fale de intencionalidade? Porque muitas das vezes a caridade está associada com uma ação, e essa ação é um pouco externa, certo? Vamos dizer assim, eu vou entregar uma bolsa auxiliar, eu vou montar uma quentinha, eu vou fazer um transporte de uma quentinha, eu vou doar alimentos, cobertores para moradores de rua. Então, muitas vezes, a caridade a gente associa isso. Eu vou doar um dinheiro para uma campanha. Todas essas atitudes são extremamente importantes de serem executadas porque nós vivemos em sociedade e vivemos em um desequilíbrio muito caótico, no qual aqueles que têm um pouco mais conseguem ajudar aqueles que têm um pouco menos, e isso, às vezes, se inverte dentro de uma mesma encarnação. Agora, é importante a gente entender e nos avaliar o que passa dentro de nós quando fazemos esses movimentos. Por acaso, eu estou fazendo essa doação porque eu quero que as pessoas vejam que eu estou fazendo essa doação? Porque eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa boa? Porque eu quero ser visto e reconhecido como uma pessoa que ajuda as outras? Porque aí a gente cai na casca de banana, na qual a gente consegue sim executar boas ações, mas a gente não consegue fazer a segunda parte, que é internamente cuidarmos do nosso egoísmo, do nosso orgulho e da nossa reforma moral, porque a intencionalidade por trás daquela ação ainda não corresponde, talvez, né, com aquela atitude, com aquele amor, com aquela doação mais plena, mais pura, né, já desenlaçada de todos esses sentimentos. Então, é importante que a gente entenda que não basta fazer,
apenas. Que a gente tem que entender, sim, muitas das vezes, as nossas motivações. O bem, né, que foi para o outro, ele tem o seu mérito. Mas aí é que nem quando no Evangelho, numa outra parte, ele fala que uma vez que o bem ele já é reconhecido na Terra, você já teve aquele reconhecimento, né, momentâneo, né, por aqueles que estão ao nosso redor. Então, é importante que a gente preste atenção nos nossos pensamentos e sentimentos. O que me motiva a estar ali, naquele momento, fazendo essa ação? Porque muitas das vezes a nossa doação ela precisa vir acompanhada de uma intenção, de um sentimento. Ah, mas eu só fiz um Pix. Sim, mas o seu Pix, ele pode ser acompanhado de uma emoção e de um sentimento no qual aqueles que precisam vão receber muito mais do que uma ajuda material. E eu acho que é essa ajuda que o Evangelho vem propor quando ele vai falar da fé com a caridade. Né? Então, ele até completa, já mais para o final do item, falando que a gente precisa procurar essa felicidade, né? Destinada ao homem nesse mundo, desde que a gente não procure ela nos gozos materiais, e muito menos no reconhecimento dos nossos pares, que também, muitas das vezes, estão na mesma situação que nós, em processo de evolução, de aprendizado e de crescimento, né? Cada um trabalhando dentro de si as suas questões mais profundas. Se Deus quiser que todos possamos fazer os nossos mergulhos profundos e lidar ainda, né, com essas grandes chagas dentro de nós, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, para que a gente possa cada vez mais nos doarmos em tudo aquilo que fazemos, né? E aí, o Evangelho também coloca que hoje, né, na nossa sociedade, a gente não precisa mais viver que nem os primeiros cristãos, né, que precisavam não só se mostrar e ser reconhecidos como cristãos, mas sacrificar a própria vida em prol daquela causa, né? E o Evangelho fala que, no momento atual que nós vivemos, o nosso sacrifício ele é diferente. Nós somos convidados a fazer um outro tipo de sacrifício, que é sacrificar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa caridade, a fim de que essa caridade possa inspirar e sustentar a nossa fé. Então, o que o Evangelho traz nós precisamos nos trabalhar. Não caiam, por gentileza, na impressão de que fazer atos bons ou, né, de caridade material vão nos absolver ou elevar de alguma forma. Não, não nessa bater ponto no centro, bater ponto na ONG, né, entra como qualquer outra ação do nosso automatismo de rotinas. Se ela não vem ligada a um sentimento profundo de conexão com o nosso eu divino, com o divino que é em nós, não necessariamente teremos o nosso crescimento juntamente com a ação que nós fazemos. Isso vai valer, gente, para tudo que a gente faz. No nosso trabalho, a gente também tem que estar conectado com o eu divino que é entre nós para a gente poder lidar melhor com as pessoas que estão ao nosso redor, para a gente poder dar o nosso melhor dentro das competências e habilidades que nós temos. Eu acho que vem muito desse lugar, né, do meu papel, da minha missão do mundo. Então, acho que a caridade com a fé, ela sustenta absolutamente tudo o que a gente faz. Todos os movimentos, quando nós lidamos com nossos familiares, quando nós lidamos com os nossos pares profissionais, quando lidamos com a nossa família, que muitas das vezes, né, temos muitos desafios e desavenças, quando lidamos com os trabalhadores do Centro Espírita, que nem sempre vão concordar conosco. Então, em tudo o que fazemos, podemos realizar esse amor em ação, associado à confiança no bem e ao divino que há entre nós.
Então, antes de eu passar para o próximo item, eu queria trazer algumas frasezinhas da Joana, que está aqui no Episódios Diários, no capítulo 45, ela fala sobre a força da fé. E ela afirma a mesma coisa que Kardec, ela faz essa associação entre a fé e a felicidade da existência corporal. Ela fala que a fé religiosa, assentada nas sólidas bases da razão, vide, né, a frase de Kardec, a fé raciocinada é aquela que pode encarar a razão frente a frente. Fé inabalável é aquela que pode, isso aí, encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Então, essa fé, assentada nas bases sólidas da razão, constitui equipamento de segurança para a travessia feliz da existência corporal. Segurança fluídica, energética, segurança de tranquilidade de consciência. Essa é a segurança que ela está trazendo para a gente. Ela, inclusive, fala que a gente precisa sustentar essa fé com essa lógica do raciocínio claro, e para isso a gente precisa conceder para essa fé tempo mental, aprofundando reflexões em torno da vida e da superior finalidade. Voltando novamente ao ponto de que não basta fazer. Esse fazer ele tem que vir associado com um pensamento e um sentimento que sustenta aquilo que está sendo proposto. Exercita mediante a irrestrita confiança em Deus e na incondicional ação do bem. E aí eu vou finalizar falando uma última frase, que é: a fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. É profundo. Vou voltar. A fé é campo para experiências transcendentes que dilatam a capacidade espiritual do ser. E o que a Joana está tentando trazer para a gente é que nos desafios da vida, ao fazer o exercício da fé, dessa confiança em Deus, dessa confiança de que eu estou no melhor lugar, passando por aquilo que eu preciso passar, que eu tenho condições, recursos, pessoas, né, que vão me ajudar a lidar com aquela situação da melhor forma possível e que eu não reencarnei para falhar, nem para ser infeliz. Se a felicidade é minha por direito, como espírito imortal e filho de Deus que sou, então que eu possa exercitar essa fé para experienciar nesse campo existencial, experiências transcendentes que nos fazem crescer de dentro para fora, né? Que nos sustentem, que sustentem as nossas ações em todos os nossos momentos. E aí a gente entra num segundo tópico, né? Porque, vamos dizer assim, o item 13 está relacionado a alguns outros tópicos que vieram antes, e do item 14 e 15 ele vai falar sobre caridade com os criminosos. Só um minutinho. E aí é interessante porque quando ela fala sobre caridade para com os criminosos, é como se a gente dissesse assim, mas eu preciso ajudar mesmo aqueles que me desejam mal ou que desejam mal às outras pessoas? E novamente a gente entra nesse lugar de julgamento, né? Mas eu sei que ele já fez mal a alguém. Por que que cabe logo a mim, sei lá, né? Dar conta disso, né? Ajudá-lo de alguma forma se eu já sei que ele prejudicou outras pessoas. E a gente sabe que é muitas das vezes exatamente uma falta de amor que leva muitas das pessoas a percorrerem esses caminhos mais tortuosos, esses atalhos que parecem atalhos, mas que na verdade são grandes desvios em relação às leis de Deus, né? Que parecem atalhos na materialidade, vamos dizer assim, né? Muitas das vezes é mais fácil ir por aqui, né? Ceder a essa tentação, ou uma vez que eu nasci nesse contexto, é isso mesmo, e vamos seguir o rumo, né? E a gente sabe que a gente precisa, sim, da melhor forma, não piorar essa situação, né?
não nos acomodarmos perante as injustiças da vida, né? Então, se a gente tem condição de melhorar a situação daquela pessoa de alguma forma, que a gente assim o faça. Se a gente não pode fazer mais nada, que a gente recorra à oração. Não tem mais nada para fazer, não tem condição aqui, nem nesse momento, né? Então, que a gente ore por eles, ore porque ele até fala, né, que a verdadeira caridade não consiste apenas em esmola, mas muitas das vezes nas palavras de consolação que nós dizemos. E não só para as pessoas que estão necessitadas, assim, né, também materialmente, mas muitas das vezes, quando uma pessoa precisa desabafar, né, com a gente, e Deus nos coloca naquele momento, né, como uma grande partida, né, de xadrez, coloca aquela peça naquela casa naquele momento, porque ela tem condição de escutar o outro, de enviar uma vibração boa, de consolar aquela alma que está sofrida naquele momento. Então, às vezes, o nosso tempo, um dos recursos assim, mais valiosos que a gente tem hoje é o nosso tempo. Não é o nosso dinheiro, é o nosso tempo. Então, quando a gente para, às vezes, para dedicar um pouco do nosso tempo para escutar alguém, pode ser o vizinho chato do elevador, mas você vê que é uma pessoa que está precisando falar, que ela quer falar, que ela quer um pouco de atenção, e a gente tem essa paciência de escutar, isso também é caridade. Isso também é parte do nosso dever como cristãos. Deveria ser reconhecido como uma ação que nós podemos fazer naquele momento, porque a gente está ali, naquela hora. Será que eu realmente não tenho aqueles 5 minutos para ouvir alguém? Será mesmo? Será que eu não poderia ser mais gentil? Será que eu não deveria cumprimentar a todos aqueles? Então, muitas vezes, o fato da gente não reconhecer quem está ao nosso redor ou se considerar superior em relação a outras pessoas que trabalham perto de nós, também é uma atitude que a gente precisa revisitar, né? Da gente começar a olhar a todos com um olhar de mais igualdade, se somos todos filhos de Deus. Né? Então, eu devo reconhecer que o outro, se ele está numa outra situação de vida, né? Se ele trabalha comigo, mas, né, numa outra posição, ele também merece a minha atenção, ele também merece o meu respeito. E uma outra coisa que a gente precisa perceber é que muitas das vezes a gente não deve desprezar essas pessoas, a gente deve acolher essas pessoas dentro daquilo que o nosso coração puder naquele momento. E o Evangelho até fala, né, que quando todos nós estivermos submetidos às verdadeiras leis de Deus, então, lei de amor, justiça e caridade, né, quando nós formos regidos por toda essa lei de amor, por tudo aquilo que está escrito na nossa consciência, a gente conseguir fazer essa grande ligação entre o que nós já sabemos, aquilo que podemos ser e aquilo que há de divino e latente dentro de nós, versus aquilo que a gente ainda precisa desenvolver, a gente nem vai precisar ficar repetindo esses ensinamentos, né? Kardec deixa claro, todos esses espíritos impuros e revoltados que ainda não obtiveram esse grau de consciência vão ser redirecionados para outros mundos mais inferiores, de acordo com as suas inclinações. Então, se a gente está aqui, quer dizer que a gente está mais ou menos na mesma faixa, na mesma vibração. Desliguemos o nosso julgamento e liguemos o nosso, vamos dizer assim, como a gente poderia classificar? A nossa melhor vibração e a nossa melhor intenção. Que a gente consiga fazer pelo menos esse movimento, né? De não compactuar com uma vibração inferior e, minimamente, a gente fazer a caridade de elevar os nossos pensamentos e pedir por todos, independente, todos os que estão encarnados na Terra, todos aqueles que estão precisando de ajuda, todos aqueles que se encontram infelizes, desamparados, desesperançosos, desacreditados,
que se esqueceram momentaneamente da sua filiedade divina, que Deus nos ama e que está por nós. Então, muitas das vezes, uma vibração, uma emoção, um sentimento é capaz de despertar dentro deste espírito aquilo que ele precisa para, de repente, fazer uma troca de rumo, né? Nós não temos, que fique claro, né? A gente não tem nem a pretensão, nem o dever de mudar ninguém. Mas, muitas das vezes, nós podemos auxiliar nesse processo, tá? E aí ele ainda fala, né, que se a gente fosse olhar para Jesus, Jesus não ia só olhar para o malfeitor e ia falar, nossa, tadinho. Ele ia super considerá-lo um doente, digno de piedade. Ele ia, né, estender a mão para essa pessoa, como ele fez com tantos durante o caminho. Aí fala, em realidade, vocês não podem fazer o mesmo. Só o que ele está querendo dizer é que a gente não está no mesmo nível de Jesus. Então, assim, essa abnegação tão pura, tão, né, esse amor tão pleno, a gente ainda não chega nesse nível. Então, vocês não podem fazer mais nada que a gente faça a prece por esse espírito, né? Porque pode ser que ele seja tocado de arrependimento, mas ele fala novamente que essa prece ela precisa da fé. Ela precisa dessa confiança divina e essa confiança no bem. E aí, fechando aqui um pouco do capítulo, né, quando ela fala se a gente deve expor a vida por um malfeitor, a questão não é se a pessoa fez o bem, fez o mal, se ela fez uma coisa certa ou uma coisa errada, porque quem vai julgá-la não somos nós, né? Vai ser a consciência dela no momento do desencarne. Então, né, não cabe a nós esse papel nesse momento. Então, quando ele fala, Mão, mas se você tivesse condição de salvar uma pessoa, a questão é, a gente teria que perguntar, imagina, né? Uma pessoa está passando por uma dificuldade extrema, tremenda. Não, mas o senhor votou em quem? Acredita em quê? Frequenta qual igreja? Pagou todas as suas contas? Está devendo alguma coisa para alguém? Às vezes a gente faz um checklist. Gente, a gente não ia fazer nada. E a gente iria se colocar num lugar de superioridade em relação ao outro, como se coubesse a nós julgar o caráter e as características, opiniões, inclinações políticas, escolhas, para decidir se a gente vai ajudar ou não vai? Isso não existe, né? E não deveria existir dentro de nós que desejamos, né, seguir os passos do Mestre. A mensagem do Evangelho é muito clara, que o devotamento é cego. Então, se você pode socorrer alguém que é filho de Deus como você, que está precisando de ajuda naquele momento, se tiver condições de fazer, faça. Faça, independente de quem, independente de como. E a gente fica, acho que a gente fica imaginando uma cena meio quase filme de ação, sabe? Uma pessoa tá tipo no meio da estrada, caída, desmaiada, e aí você vai lá e se joga na frente. As coisas assim meio cinematográficas, quando você pensa nessa cena, assim, eu devo salvar alguém. Mas eu acho que esse salvar alguém, ele pode ser quebrado, né, a nível de interpretação em situações mais cotidianas, né? Se eu tenho condição de estender o braço nesse momento a alguém, que eu faço? Se eu tenho a condição de ouvir essa pessoa, o que eu faço? Se eu tenho a condição de não desejar mal àquela pessoa que me feriu, que me machucou fisicamente, muitas das vezes ou não, o que eu faço? Não é ser conivente com o erro dos outros, não é a gente se machucar para que o outro fique bem, não é isso, né? Jesus nunca foi conivente. Né? Ele nunca aceitou o mal. Ele só entende que muitas das vezes aquele espírito naquele momento não sabe ou não consegue fazer diferente. Então, a proposta é que nós somente tenhamos uma nova postura em relação a essas pessoas, né? Que a gente não retribua na mesma moeda.
nesse sentido. Então, você pode salvá-lo, salva-o, para mim se você pode mostrar para alguém que existe um outro caminho, mostre, demonstre, procure ser consistente em suas ações, seus posicionamentos, coerente internamente entre aquilo que acreditas e sabes. Então, acho que é essa que vem um pouco da proposta, né? E aí, para encerrar, eu trouxe umas palavras de Hamed, ele tem um livro chamado Renovando Atitudes, e que fala exatamente um pouco sobre esse contexto dessas duas últimas passagens. Eu tô pegando alguns textinhos, tá? Então, Hamed fala assim: como educar ou avaliar genericamente, usando o mesmo critério, crianças que receberam uma educação cheia de energia e vida, ensinadas a questionar e criar, ter curiosidade e admiração pela natureza, e outras que só viveram discussões, agressões e comportamentos medíocres por entre dores de bebidas alcoólicas e nicotina, sem uma visão saudável de Deus. Ao contrário, uma visão temerosa, distorcida, adquirida através da crença de um ser ameaçador e temperamental. Como que a gente pode avaliar essas duas pessoas que tiveram critérios e vivências nessa encarnação tão diferentes? Então, o amor de Deus programou-nos simples inicialmente para permitir que nos desenvolvêssemos de forma gradativa até atingir maiores plenitudes e totalidades. Temos, pois, que seguir essa programação da natureza, ou seja, caminhar dentro desse projeto estabelecido pelas leis universais para atingirmos a nossa integração como seres espirituais. Novamente, integração, né? É uma palavra também que a Joana gosta muito de usar, né? Que é o integrar. Entender que temos partes boas e ruins, reconhecer as ruins, ao mesmo tempo dando espaço para que as boas se desenvolvam. Mas não negando as partes que ainda, né, nos são inferiores, pequenas, entendendo que elas são uma fase, tanto que ele continua. Esse processo evolucional nos mostra que podemos estar um pouco atrás ou adiante das criaturas, embora cada uma delas tenha suas características próprias e certas de acordo com a sua idade astral, de acordo com o seu tempo como espíritos imortais, né? Desde a sua criação. Nesse decurso evolutivo, todos nós passamos por fases de egoísmo e orgulho, até atingirmos mais tarde as grandes virtudes da alma. Consideremos, portanto, que não seremos censurados por estar nessas fases primitivas, porque o que chamamos de defeito ou inferioridade, está tudo entre aspas, tá? Seja talvez a passagem por esses ciclos iniciantes onde estagiamos. Então, o que hoje nós chamamos de defeitos, inferioridades, muitas das vezes precisam ser encaradas como etapas do nosso processo evolutivo de aprendizado e crescimento. E se a gente olha para o outro e vê, nossa, como que essa pessoa não vê que isso é ruim para ela, que isso não é bom, a gente precisa entender, olha, nessa fase ele ainda não está consciente desse processo. E está tudo bem também. Talvez a melhor forma que eu tenha de ajudar essa pessoa é mostrar para ele que existe uma outra forma de fazer. Que eu, estando consciente do meu processo, consigo fazer de uma forma diferente. Não para que a gente prove para o outro que a gente está certo, que a gente é melhor, mas que existem outros caminhos. E sempre na dúvida que a gente pense no Mestre. Eu acho que Jesus nunca, em nenhuma passagem do Evangelho, a gente vê Jesus falando sobre a ídole ou as escolhas, os posicionamentos, né, políticos, as escolhas de vida de alguém. Né? Jesus sempre ajudou assim, independente de qualquer coisa. Então, que nós façamos a nossa avaliação do como podemos ajudar da melhor forma a partir do que somos e estamos hoje. A avaliação é essa. Sabendo que eu não chego em Jesus, o que eu posso fazer hoje dentro daquilo que sou, dentro daquilo que estou, mas sabendo no meu coração tudo aquilo que posso. Né? Se eu fui criado como ser simples e ignorante, mas que
vou atingir a felicidade e que sou filho de Deus, né? Que eu tenho dentro de mim, latente, todas essas potencialidades divinas, entendendo quem eu sou, onde estou e quem eu posso ser, o que eu posso fazer hoje por aqueles que estão ao meu redor. É o amar ao próximo como a si mesmo, né? A gente está dentro desse capítulo. Então, acho que eu encerro com essa reflexão. O que eu posso fazer hoje por aqueles que estão ao meu redor? Da melhor forma possível. Lembrando de que não basta só fazer, que é preciso entender os meus motivos, as minhas intenções, para que eu possa me doar de forma cada vez mais plena nas minhas atitudes, no meu dia a dia. Essa eu acho que é uma boa reflexão para terminarmos os estudos de hoje. Para quem quiser aprofundar as leituras, né? Eu peguei o livro Renovando Atitudes, do Hamed, eu li o capítulo 3, um pedacinho do capítulo 3, que foi Tempos de Ignorância, eu li o capítulo 45, Força da Fé, do Episódios Diários, e os 3 itens do Evangelho, capítulo 11, Amar ao Próximo como a si mesmo, itens 13 a 15. Como a fé precisa ser raciocinada, por favor, deem tempo mental para digerirem todas essas informações. Releiam, pensem sobre isso, meditem sobre isso, tirem as suas próprias conclusões. Eu acho que nosso papel aqui, né, como quem já estudou antes e tentou trazer o ensinamento para vocês, é que a gente digeriu, a gente tem os nossos próprios vieses, né? A gente tem os nossos próprios entendimentos e interpretações. Então, por favor, não tomem nada como lei, né, escrito em pedra. Raciocinem, pensem, reflitam, integrem esse conhecimento da melhor forma possível, né? Dando esses momentos de reflexão, de repente, né, antes de dormir, amanhã ao acordar, permaneçam refletindo sobre isso, decantando essas reflexões, porque muito provavelmente vocês vão absorvê-las cada vez melhor, tá bom? Muito obrigada por tudo, uma boa noite a todos. Obrigada, Priscila, pela disponibilidade. Obrigada pelas reflexões. Ela já acabou de falar de novo quais foram os itens estudados e fica o convite para todos. Dando prosseguimento, queridos irmãos, queridas irmãs, nesse momento, convidamos a todos, já que agora estamos abastecidos pela mensagem luminar da doutrina espírita e do Cristo Jesus, vamos lembrar daqueles que convivem conosco e cada ser humano na face da terra. Vamos orar, meus irmãos. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Pai amoroso e bom, nesse momento, pedimos amparo que se faz presente através dos seus trabalhadores do bem, que em seu nome, Senhor, estendem a sua providência por sobre toda a terra. Pedimos inicialmente, Senhor, a proteção, o auxílio para aqueles que vivem conosco em nosso próprio lar. Cada um seja beneficiado, amparado, envolvido em vibrações de luz, de paz, que a nossa convivência com cada um deles seja cada vez melhor, mais pacífica, mais amorosa, com mais compreensão. Que cada cantinho do nosso lar também receba uma fluidificação, uma limpeza fluídica, Senhor. Sejam beneficiados nossas águas, nossos alimentos, medicamentos, potencializando assim seus resultados em nós. Abençoe igualmente, Senhor, os lares dos nossos amores, nossos entes queridos, parentes, lares dos nossos amigos. Ó Senhor, visita cada um desses corações, amparando-os, envolvendo-os, e assim se estendendo, Senhor, pela nossa rua, nosso bairro, nossa cidade do Rio de Janeiro, tão querida, nosso estado do Rio de Janeiro, nosso imenso Brasil, Senhor, que Ismael possa estender a sua doce, amorosa e firme vibração de amor, de afeto, de fraternidade em cada coração. E ampliando, Senhor, assim, envolvendo a terra inteira, que todos os seres da terra, nesse momento, recebam um abraço afetuoso,
uma brisa de esperança, um aconchego, na certeza de que não caminham, ninguém caminha sozinho. Deus está conosco, Deus nos supre, Deus nos ama, Deus nos conserva. Que possamos sintonizar com o bem, todos, a fim de que a Terra possa dar este passo tão necessário no rumo da transformação íntima a caminho da regeneração. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Agora, meus irmãos, eu vou convidar a Lucinha para fazer conosco, por nós, e nós vamos acompanhá-la com nossos pensamentos e sentimentos, a prece para os nossos irmãos desencarnados. Pai amado, que possam ser acolhidos em seu seio os irmãos que estão desencarnados, os que acabam de desencarnar, principalmente em situações mais dolorosas, como neste momento as guerras, e que eles possam ter todo o auxílio para se desprenderem daquilo que deixaram para trás e que possam aceitar, resignados, nesse seu despertar, nessa nova vida, os desígnios e as preces, esse calor das nossas preces possam ajudá-los nessa nova caminhada. Que a tua paz, Senhor, os envolva nesse novo caminho, para que eles possam progredir e aceitarem todos os desafios e o preparo para quiçá um novo tempo. Que a tua paz, Senhor, esteja sempre com eles, a envolvê-los, agora e sempre. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, minha irmã. E agora, queridos irmãos, vamos assim chegando ao término do nosso encontro da noite de hoje. Passou rápido, né? Eu achei. Vamos chegando ao término e vamos agradecer, acompanhando a prece que a nossa irmã Lúcia Viana, isso já está posta ali, fará por nós. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Pai amado, bondoso e justo, muita gratidão a vós por estarmos reunidos neste momento, recebendo essas reflexões, esse estudo da irmã Priscila, tão maravilhoso, tão dedicado, que ela nos passou, sobre as virtudes que estão no Evangelho, por Jesus, Jesus nos ensinando a caridade, a fé verdadeira, a caridade verdadeira, que quando fazemos, nos emocionamos e nos agradecemos a Deus pela oportunidade de podermos ajudar um pouquinho que seja, a cada dia um pouquinho. Agradeço a Deus, agradecemos a Deus, a Jesus e a Maria Santíssima, a Francisco de Paula, a Dr. Bezerra de Menezes. Agradecemos esse momento tão lindo que foi, todos os ensinamentos que recebemos, muita gratidão, muita gratidão. E que a nossa irmãzinha possa dar por encerrado esta sessão de estudo maravilhosa que nós recebemos nesse momento. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paula. Assim, Senhor, em seu nome, do Mestre Jesus, do nosso patrono Francisco de Paula, que possamos dar como encerrado o nosso encontro da noite de hoje,
apenas pedimos uns minutinhos, queridos irmãos e irmãs, para a leitura do boletim da nossa casa. Um minutinho apenas que eu vou deixar aberto aqui para a gente poder trazer o boletim. Vamos lá. O boletim, não sei se vocês já repararam, normalmente é o mesmo boletim para o mês. Quando há alguma alteração, nós falamos, tá bem? Então, vamos lá. O Bazar da Congregação reiniciará suas atividades no dia 2 de agosto, no mês que vem. O plano de reabertura da congregação sofreu as seguintes alterações aprovadas pelo Conselho Deliberativo. Não será mais exigido o comprovante de vacinação, não é mais necessário se inscrever para assistir às sessões. Em virtude do aumento dos casos de Covid-19 e da gripe, solicitamos que utilizem máscara nas dependências da congregação que mantenham o distanciamento necessário. A congregação reiniciou as seguintes reuniões públicas presenciais: terças-feiras, 9, 15 e 20 horas, quartas-feiras, 9 no térreo e no segundo andar, quintas às 15 e às 20, sextas 17 e domingo às 15h30, todas no salão do segundo andar. Uma nova sessão será reiniciada no dia 22 de julho, mas para o final do mês. Será de sexta-feira às 15 horas. O horário da sessão virtual de quinta-feira do Francisquinho sofreu alteração, retornando ao horário original, isto é, 19h30 horas. A sessão de segunda-feira do Francisquinho permanece com seu horário habitual, 20 horas. Atendimento fraterno. Passou a atender presencialmente, acompanhando os horários das sessões públicas presenciais. Livros espíritas. Adquira seus exemplares em nosso estande de vendas, localizado no andar térreo da nossa casa. Torne-se sócio da congregação e contribua com qualquer valor para a manutenção de nossas atividades, principalmente o Lar de Francisco. Procure a tesouraria. Visite também o site da congregação e conheça as atividades públicas virtuais e presenciais realizadas e que constam da página inicial. Aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube e em um dos diversos estudos doutrinários realizados virtualmente. São grupos de estudo, viu, pessoal? Virtuais, muito úteis, assim como nós estamos fazendo aqui, só que aí no grupo de estudo é aberto, né? E as pessoas podem interagir bem mais. Médios voluntários. Venha fazer parte da equipe de atendimento ao enfermo. Os interessados devem entrar em contato com o Mário no telefone 98899-9931. Clube do Livro Espírita Francisco de Paula. Uma maneira de estudar a doutrina espírita e contribuir para a manutenção da nossa casa é associar-se ao Clube do Livro. Acesse o site da congregação e escolha na página inicial a opção para inscrever-se e conhecer mais detalhes. Enxoval de bebês. A partir do dia 7 de junho, o atendimento das mães voltou a ser realizado de forma presencial. O cadastramento pode ser feito todas as terças-feiras, de 14 às 17 horas. Quem conhecer gestante necessitadas pode encaminhar. Documentos necessários: RG e cartão do SUS. Agradecemos a doação de sabonete infantil, fraldas de pano, calças de pezinho, conjunto de pagão, macacão curto e macacão comprido, entregas na congregação. Campanha do Inverno Solidário. Teve muito frio, né, gente? E ainda vem frio por aí. Neste inverno, doaremos cobertores às crianças da evangelização e às crianças assistidas. As doações podem ser feitas através de depósito em uma das contas da congregação, enviando comprovante para o WhatsApp 971339513. Se você, no entanto, preferir comprar o cobertor, lógico que aceitamos, basta entregar na congregação. Cestas básicas. Para compor nossas cestas básicas entregues mensalmente às nossas crianças e nossos assistidos, as doações podem ser feitas de duas maneiras: através de depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para 99786-6525
ou, se preferir, diretamente na congregação. Precisamos de feijão, arroz, café e leite em pó, principalmente. E, para terminar, Lar de Francisco. Nossos idosos necessitam de terapeuta ocupacional. Conhece alguém que quer fazer esse trabalho, doar um pouquinho do seu tempo, né? A Priscila falou que é o maior valor aí, hoje em dia é o tempo, quer dar um pouquinho, doar um pouquinho do seu tempo, então encaminhe para a nossa casa. Agradecemos a doação também para o lar de gaze, algodão, atadura, pomada Dersane, fraldas geriátricas de tamanho G, extra G e XG, preferencialmente da Big Frau, mas pode ser outra também, tá? E de luvas de látex tamanhos M e G, roupa íntima G e extra G, tanto feminina quanto masculina, esparadrapo micropore. Entregas na congregação ou no lar, Rua Filgueiras Lima 99, Riachuelo, de 10 às 16. Hoje estava grande, né, um pouquinho esse mês, agradecemos aí a paciência de todos na leitura das nossas notícias da nossa casa, e estamos prontos para nos despedir. Querendo, podem abrir os seus microfones,